China está construindo um complexo militar 10 vezes maior que o Pentágono, revela a mídia. Os militares chineses estão construindo desde 2024 a sudoeste de Pequim um complexo que será o maior centro de comando militar do mundo. Sua área é 10 vezes superior à do Pentágono, escreve o Financial Times com referência à imagem de satélite e informações recebidas de fontes de inteligência. Destaque que no complexo, entre outros, serão construídos bunkers para as principais autoridades do país. Imagens de satélite mostram um local de construção de cerca de 1.500 acres, mais de 6 km, 30 km a sudoeste de Pequim, com poços profundos, onde, segundo especialistas, serão colocados grandes bunkers reforçados para proteger os líderes militares chineses durante qualquer conflito, incluindo um potencial guerra nuclear, detalha o jornal. Imagens de satélite revelam que a China está construindo uma instalação de aproximadamente 1.500 acres que poderia se tornar o maior centro de comando militar do mundo, localizado a cerca de 30 km a sudoeste de Pequim. De acordo com os militares dos Estados Unidos, a comunidade de inteligência está monitorando de perto a instalação que se tornará o maior centro de comando militar do mundo, 10 vezes maior que o Pentágono. Com base em uma avaliação das imagens de satélite obtidas pelo jornal, relata-se que a construção principal começou em meados de 2024. Alega-se ainda que não havia presença militar visível no local, mas foram colocados sinais de aviso de proibição de voo de drones ou fotografias. Taiwan pode repelir uma invasão chinesa? Pergunta. Novo relatório destaca fraquezas importantes. Um novo relatório da CNA destaca as principais áreas que Taiwan deve abordar para se defender contra uma potencial invasão chinesa. Tirando lições da experiência da Ucrânia no campo de batalha, o relatório pede que Taiwan expanda significativamente seu arsenal de drones, fortaleça as comunicações via satélite para combater a ameaça de guerra cibernética, eletrônica e aprimora o treinamento e recrutamento. Embora Taiwan tenha feito progresso com a formação de uma equipe nacional de drones e a melhoria de suas forças de guarnição, o relatório sugere que esses esforços podem ser insuficientes. Com a pressão crescente da China, Taiwan deve acelerar sua modernização militar, adotar estratégia de guerra cognitiva e garantir a prontidão para um possível conflito em grande escala em um futuro próximo. Taiwan se prepara para a guerra, drones, satélites e recrutamento em foco. Para manter a linha contra uma China agressiva, Taiwan terá que se comprometer com uma reestruturação holística de forças, adotar a guerra cognitiva, investir em drones, muitos drones. Essas são algumas das lições de um novo relatório divulgado em dezembro pelo Centro de Estudo Center for Naval Analysis, afiliado à Marinha Americana. O relatório destaca uma frase agora de uso comum em Taiwan: Ucrânia hoje, Taiwan amanhã. Está claro que a nação autogovernada entende a gravidade de um potencial ataque de anexação da China. No entanto, os autores do relatório levantam questões sobre se, mesmo assim, o país está fazendo o suficiente para se preparar para o ataque cada vez mais antecipado. Aqui está o que eles encontraram. A guerra de defesa que a Ucrânia continua a travar contra a Rússia invasora representou o primeiro conflito prolongado com uso extensivo de sistemas não tripulados em ambos os lados. E o mundo está assistindo. Um tema notável tem sido a maneira como drones relativamente baratos provaram ser páreo para tanques e outras armas do campo de batalha convencionais caras, proporcionando assim uma oportunidade de tornar uma luta muito mais uma disputa do que seria de outra forma. O relatório da CNA destaca o trabalho que Taiwan já fez para construir seu arsenal de drones, presumivelmente enquanto absorvia lições do campo de batalha da Ucrânia em tempo real. Ele observa que Taiwan desenvolveu uma equipe nacional de drones para pilotar investimentos em sistemas não tripulados e estabeleceu um novo centro de inovação para pesquisa e desenvolvimento na ilha. A equipe nacional de drones estabeleceu planos para criar uma cadeia de destruição não tripulada e construir mais de 3.200 drones em 5 categorias diferentes até 2028. Ainda assim, à luz do domínio da China na indústria de drones por meio da empresa como a DJI e da curta vida útil dos sistemas não tripulados em um conflito acirrado, o relatório sugere que Taiwan precisa pensar maior. Embora o exército de Taiwan tenha se comprometido a adquirir mais de 3.200 drones até 2028, relatos da mídia de que o exército da Ucrânia tem 20 mil operadores de drones, adquiriu 100 mil drones em 2023 e planeja produzir 1 milhão de drones em 2024, sugerem que Taiwan precisará expandir drasticamente sua aquisição de sistemas não tripulados para atender às exigências de guerra, afirma o relatório. Kevin Opter, principal autor do relatório, disse
Em uma apresentação em dezembro na CNA, que sistemas não tripulados poderiam manter as defesas taiwanesas funcionando após os contratempos de um primeiro ataque. Em um ataque chinês inicial a Taiwan, eles vão fechar as bases aéreas, certo? Pergunta. Eles não vão conseguir lançar seus F-16 e seus Mirages. Eles não vão conseguir usá-los, então eles vão ter que depender de veículos aéreos não tripulados, qualquer coisa, desde drones menores até maiores, como os do tipo MK9 de Spopter. Eles estão falando sobre pequenas operações do tipo quadricóptero, eles estão falando sobre embarcações de superfície não tripuladas para ir atrás de uma força anfíbia chinesa, ou mesmo embarcações subaquáticas não tripuladas. Eles estão falando sobre sistemas terrestres não tripulados muito úteis em situações urbanas em 2022. O mesmo ano em que a Rússia invadiu a Ucrânia, o ex-presidente taiwanês Tsai Ing-wen citou as operações de guerra de informação como a maior ameaça à sobrevivência da ilha, observou o relatório. A Rússia, claro, capitalizou a guerra cognitiva usando desinformação e informações falsas para operações de influência que estão no cerne de sua estratégia. Pesquisadores taiwaneses estão prestando atenção ao poder da desinformação e da propaganda na guerra. Mas, embora centros de checagem de fatos taiwaneses tenham sido estabelecidos, o relatório afirma que a estratégia de guerra psicológica do país está incompleta, exigindo mais equipamentos e infraestrutura de internet para observar mensagens prejudiciais e responder a elas em tempo real. Popter citou um terremoto em 2018 no Japão, que deixou centenas de cidadãos taiwaneses presos em um aeroporto em Osaka. Ele descreveu como o governo chinês efetivamente espalhou relatos de que havia enviado ônibus para resgatar os passageiros com a condição de que eles jurassem lealdade à China e se identificassem como chineses. No entanto, todo o relato era falso e criou caos e confusão para o governo taiwanês. Taiwan enfrentou a ameaça que é provavelmente mais perniciosa e menos facilmente combatida, disse Popter. O impacto da rede Starlink de Elon Musk na Ucrânia é um exemplo da importância comprovada das redes de comunicação confiável no campo de batalha moderno. O relatório da CNA observa que a conectividade de Taiwan é suportada por 14 cabos submarinos de internet, tornando as comunicações vulneráveis à sabotagem chinesa entre 2017 e 2013. Ele afirma que os cabos para Taiwan foram cortados 30 vezes, muitas vezes por acidente. Taiwan está tomando nota. Em 2013, o Ministério de Assuntos Digitais de Taiwan e a Chunghwa Telecom finalizaram acordos com empresas europeias, afirma o relatório, para estabelecer serviços de comunicação via satélite e obter acesso a redes de órbita terrestre baixa. A Agência Espacial de Taiwan sugeriu que pode precisar de 120 satélites para resiliência. O governo de Taiwan se comprometeu a adquirir terminais de comunicação via satélites terrestres adicionais, diz o relatório. No entanto, o número de terminais está muito baixo da quantidade usada pela Ucrânia. Popter sugeriu novamente que a ameaça da China e a solução necessária pode ser maiores do que Taiwan está considerando. Eles tiveram a ideia, mas estão levando isso tão longe quanto precisam, mesmo em relação apenas a Starlink ou às comunicações via satélite, pergunta. Ele disse, é verdade que a Ucrânia é muito maior que Taiwan. Os taiwaneses não precisariam de tantos terminais, mas a Ucrânia tem cerca de 40 mil terminais de Starlink no momento. Taiwan está falando de 700. É hora de reforçar uma força militar altamente treinada baseada no recrutamento. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia construíram e sustentaram suas forças de combate por meio de políticas de recrutamento agressivo de longo alcance. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a então presidente taiwanês Tsai Ing-wen estendeu os compromissos de serviço sobre a política de recrutamento existente na ilha de 4 meses para 1 ano, apesar das objeções públicas. Isso foi projetado de acordo com o relatório para aumentar o tamanho da força de guarnição taiwanesa, desenvolver tropas mais bem treinadas, outros esforços de reestruturação, ao mesmo tempo dividir as forças armadas do país em 4 elementos, alocando melhor os deveres da defesa nacional em caso de invasão. E à medida que os recrutas constroem uma força de guarnição nova e aprimorada, as lacunas começam a aparecer, diz Popter, citando a falta de instrutores e equipamentos militares suficientes. Essas tropas de guarnição são as recrutas que lutarão na cidade, certo? Pergunta. Serão as tropas ativas, as tropas em tempo integral que assinaram para termos de alistamento de 4 anos, que estarão nas praias lutando contra o exército da China, diz Popter. As tropas de guarnição, que serão as recrutas, de 1 ano ficarão situadas nas cidades, tentando atolar o exército chinês. E então, para fazer isso, você precisa de algumas dessas armas que eles têm usado para treinar, como você sabe, Stinger, Javelins, Kestrels, esse tipo de coisa. E o que eles estão descobrindo então é que eles simplesmente não têm um número de instrutores ou equipamento para treinar. Então, Taiwan estará pronta quando uma luta chegar às suas costas, pergunta a pesquisadora da CNA e coautora do relatório, April Hervey.
Herlevy diz que o futuro é incerto e de muitas maneiras os aliados têm que esperar que Taiwan chegue às suas próprias conclusões sobre o que precisa. Se você olhar para o think tank, se você olhar para os jornais militares e alguns dos think tanks associados ao Ministério da Defesa Nacional, eles estão levando essas discussões a sério. E estão levando isso a sério. Ela disse, eu também não acho que eles queriam apenas aceitar, se alguém dos Estados Unidos diz que você tem que fazer isso, essa é a sua solução. Eles têm que fazer suas próprias pesquisas também. Eles não vão simplesmente presumir que outras pessoas estão certas. Será que os militares dos Estados Unidos conseguirão impedir uma blitz chinesa em Taiwan? Pergunta. A proximidade da China com Taiwan permite uma rápida tomada militar onde os Estados Unidos e aliados possam responder. O Pentágono está combatendo isso com bases expandidas no Japão e nas Filipinas. F-35 desdobrados para frente, exercícios militares conjuntos de larga escala, como SeaWorld, embora um ataque surpresa chinês possa prejudicar as defesas de Taiwan, os ativos ISS dos Estados Unidos e as forças de resposta rápida podem fornecer uma janela estreita para intervir. O principal desafio continua sendo a velocidade. As forças dos Estados Unidos conseguirão se mobilizar rápido o suficiente para impedir uma ocupação chinesa total antes que Taiwan seja dominada? Pergunta. Taiwan sob cerco? Pergunta. Como o Pentágono planeja conter o rápido ataque da China? Os relatórios do Pentágono sobre a China citam o que eles chamam de uma ameaça chinesa, fato consumado há anos, no qual o exército da China usa velocidade e proximidade para anexar Taiwan rapidamente antes que uma força aliada dos Estados Unidos possa responder. O conceito é claro, pois se refere a como a China pode usar a proximidade e um ataque surpresa para sobrecarregar as defesas taiwanesas e ocupar a ilha com operações intensas e rápidas. A maioria dos relatórios públicos de jogos de guerra publicados e avaliações de especialistas parecem postular que a China provavelmente dispararia uma salva de mísseis balísticos para enfraquecer, amolecer ou destruir as defesas taiwanesas antes de lançar um ataque anfíbio coordenado e multidomínio na ilha. Velocidade surpresa e uma mistura de forças aéreas de superfície e terrestres móveis podem tentar tomar Taiwan rapidamente, tornando muito custoso e perigoso para a força aliada dos Estados Unidos libertar uma grande força chinesa incorporada com um contra-ataque. Assim, uma ocupação chinesa de Taiwan se tornaria uma conclusão precipitada, algo que os Estados Unidos e o Ocidente teriam que simplesmente aceitar como um novo status quo. Está a apenas 160 km da costa sudoeste da China, que vale a um cenário tático em que o exército da China poderia facilmente disparar mísseis balísticos de curto alcance, médio e longo alcance contra Taiwan e usar sua força de aeronaves furtivas J-20 para apoio aéreo, embora lançados apenas por terra e potencialmente desafiados a operar extensivamente em um Pacífico predominantemente marítimo. Os J-20 da Força Aérea Chinesa poderiam facilmente alcançar os céus de Taiwan a partir do continente. O Pentágono parece reconhecer tudo isso, já que o conceito tem sido discutido por vários anos no relatório anual do DOD sobre a China, Pentágono chamado Military and Security Development Regarding the People Republic of China. Esse cenário de ameaça está, sem dúvida, alinhado com a postura de dissuasão do Pentágono no Pacífico. Essa estratégia enfatizou fortemente a presença avançada, intensificou a cooperação aliada em vários exercícios conjuntos e multinacionais de preparação para a guerra em toda a região. Os Estados Unidos não só têm solidificado e aumentado a cooperação e o treinamento militar com a Austrália, o Japão e as Filipinas, mas também têm estabelecido formalmente novas bases, adicionando quartéis generais e gerando uma nova estrutura e sinergia de comando e controle entre as forças aliadas dos Estados Unidos do Pacífico. Durante anos, os Estados Unidos basearam um de seus porta-aviões e navios de assalto anfíbio no Japão.
Nos últimos meses, os Estados Unidos adicionaram uma nova base militar nas Filipinas, estabeleceram um quartel-general conjunto, Estados Unidos e Japão intensificaram a interoperabilidade de guerra de superfície entre porta-aviões dos Estados Unidos e do Japão e F-35. O Pentágono também moveu ativos aéreos para Guam e recentemente baseou um submarino da classe Virginia da Marinha dos Estados Unidos lá. Muito disso parece claramente direcionado a títulos de iniciativa de multiplicação de força, mas também parece focado em velocidade pura, simplificando uma maneira de frustrar, parar, interromper ou destruir um ataque surpresa chinês a Taiwan e responder rápido a estar dentro do alcance de ataque. É provável que seja por isso que os Estados Unidos se concentraram tanto na presença avançada no Pacífico, conduzem regularmente patrulhas e exercícios de preparação para a guerra e mantêm uma grande força na região. Olhando para uma geografia clara, partes das ilhas japonesas do sul estão a aproximadamente 500 milhas de Taiwan e porta-aviões submarinos de ataque anfíbios bem posicionados pode ajudar a garantir que o poder aéreo da quinta geração do F-35 opere ao alcance dos céus acima de Taiwan. Os Estados Unidos e o Japão conduziram recentemente um exercício de comando e controle conjunto de combate no Pacífico projetado para solidificar a interoperabilidade multinacional em controle de fogo, defesa de mísseis balísticos e presença coletiva de forças avançadas. Especificamente, um exercício chamado Kim Eastward usou simulação de computador para verificar a capacidade das forças de autodefesa dos Estados Unidos e do Japão de atualizar o Combinet Joint Dominant Command and Control do Pentágono, de acordo com uma descrição significativa da Lucas Remart. Durante este exercício, apoiou com sucesso o 3RD Multi-Domain Task Force durante uma missão naval especial de guerra para atingir um alvo terrestre. O Aegis demonstrou sua flexibilidade e interoperabilidade ao fornecer e receber direção de coordenação de fogo digital entre atiradores terrestres e marítimos. O VAL-WS eliminou a necessidade de operações manuais ao transmitir ordens detalhadas de controle de fogo digitalmente em banco de dados de serviços militares existentes. Para concluir o exercício para coordenar fogos simulados, explica o ensaio da Lucas Remart. Esses ativos poderiam se mobilizar e responder rápido o suficiente para impedir um fato consumado? Pergunta. Parece ser a questão operacional, já que os Estados Unidos e seus aliados teriam uma vantagem distinta no ar, dado o tamanho e o alcance do seu ataque aéreo de quinta geração. Um ataque anfíbio chinês teria pouca chance de sucesso sem a capacidade de fornecer suporte aéreo. Os F-35 posicionados na frente poderiam potencialmente agrupar-se rapidamente caso estivessem a algumas centenas de milhas. No entanto, o momento do sucesso de uma operação defensiva provavelmente dependeria de uma vigilância aérea de superfície espacial bem sucedida, pois esses ativos ISR provavelmente poderiam ver ou detectar quaisquer preparativos massivos de ataques anfíbios chineses. Caso as forças norte-americanas e aliadas do Pacífico observem qualquer concentração em larga escala da Força Aérea e Naval chinesas, a curta distância de Taiwan pode haver uma oportunidade de garantir que forças defensivas cheguem lá rápido o suficiente para impedir um fato consumado. Tal postura de dissuasão não é isenta de complexidades, dado o escopo e a frequência com que as unidades da Marinha e da Força Aérea da China conduzem exercícios de guerra anfíbia e incursões aéreas na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan. A mera proximidade da China parece amplificar muito a ameaça apresentada a Taiwan. Empresa saudita negocia a compra da Avibraz. Partes falam em tratativas avançadas. A Avibraz comunicou na sexta-feira, 31 de 1 de 2025, que está em negociações com a empresa saudita para viabilizar a venda da indústria. Em nota conjunta com a Blackstorm Militar Indústria, a Avibraz fala em tratativas avançadas para viabilizar um potencial investimento que visa a recuperação econômica e financeira da Avibraz. De acordo com o comunicado, as instalações da fábrica no Brasil serão mantidas e a expectativa é a retomada da indústria, localizada em Jacareí, São Paulo, o mais rápido possível, garantindo o cumprimento das obrigações da empresa com o governo brasileiro e demais clientes, seus credores, especialmente os colaboradores da Avibraz, diz a nota. A Avibraz ressaltou também que ambas as empresas estão comprometidas e trabalhando para a finalização do acordo. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, por meio de nota, afirmou que a intenção de venda da fábrica já foi assinada, mas existe um prazo de 45 dias para o processo seja concluído.
No comunicado, o sindicato informou que há quase 3 anos travam a luta contra a empresa em defesa de empregos e salários dos trabalhadores e pela permanência da verdade no Brasil, que, segundo a associação, está há quase 22 meses sem receber salários. Para a entidade é preciso colocar um ponto final nessa situação dramática vivida pelos trabalhadores, assim comunicado. O sindicato informou também que encaminhou um ofício à Vibraz solicitando a reunião em caráter de urgência. Além disso, pontuou que cobranças seguem sendo feitas ao governo federal em relação à regularização do salário da permanência da Vibraz no Brasil, considerando que se trata de uma empresa estratégica para a soberania do Brasil. Não sou ninguém, sou um número. Soldados ucranianos, antes motivados, estão desiludidos, diz mídia. A cada vez mais soldados ucranianos que se decepcionam com a situação no exército ucraniano e recorrem à deserção para salvar suas vidas em meio às perdas contínuas das forças ucranianas às mãos das tropas russas na linha de frente, informa o jornal britânico The Guardian. A deserção virou um problema onipresente das forças armadas ucranianas. Os relatórios de mídia referem que a maior escassez está na infantaria, nas unidades de assalto. Por isso, o comando do exército ucraniano tem recolocado militares especializados, tais como especialistas em defesa antiaérea, para as trincheiras na linha de frente. Entretanto, o Ocidente já há muito tempo tem pressionado Kiev para diminuir o limite inferior da mobilização para 18 anos, é de 25 anos no momento, para recrutar o maior número possível de homens adultos no país. A Ucrânia está desesperadamente com falta de soldados, especialmente de infantaria. Isso facilitou o avanço do exército russo no leste do país, admite o jornal The Guardian. O artigo cita a história de um soldado Victor, que no início do conflito armado estava super motivado para combater, mas com o passar do tempo ficou desiludido e abandonou sua unidade ilegalmente. Percebi que não sou ninguém, apenas um número. O comando dele dava ordens irrealistas, o reenviou para a linha de frente sem tratamento médico adequado depois de ter sido ferido. Ele ordenou para voltar após o primeiro dia de suas férias de 10 dias. Victor é um dos milhares de soldados ucranianos que abandonaram suas unidades. O número exato é segredo militar, mas as autoridades admitem que o número é grande, diz o artigo. O The Guardian também menciona a infame 155 Brigada Mechanizada do Exército Ucraniano, da qual os soldados mobilizados desertaram enquanto ainda estavam treinando na França. A questão da mobilização à força na Ucrânia põe lenha na fogueira do problema da deserção. Vídeos de mobilização forçada para as forças armadas ucranianas têm sido amplamente divulgados na internet. Esses vídeos mostram representantes do centro de recrutamento levando os homens em vans, muitas vezes batendo nos detidos e usando a força contra eles. Todos estão cansados, a disposição mudou. As pessoas costumavam abraçar os soldados nas ruas, agora elas se preocupam com o fato de serem recrutados, disse Victor para o jornal. O portal indica obstáculos para os Estados Unidos na criação do sistema antimísseis cúpula de ferro americano. A implantação do decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para criar uma cúpula de ferro para a América, feita por analogia ao Iron Dome israelense, enfrenta sérias dificuldades técnicas e exigirá um enorme investimento financeiro, relata o Defense Zone. A ordem executiva do presidente Donald Trump para criar um sistema de defesa antimísseis de nova geração que possa proteger os cidadãos e a infraestrutura crítica de quaisquer ataques aéreos por parte de estados estrangeiros, enfrenta sérias dificuldades técnicas e financeiras, detalhe o portal. Especialistas entrevistados pelo portal enfatizam que a cúpula de ferro israelense não foi projetada para as ameaças às proporções que devem ser levadas em consideração para um sistema de defesa antimísseis de proteção do território dos Estados Unidos. A Aerodome israelense é projetado para interceptar foguetes de curto alcance e projetos de artilharia, que é uma ameaça muito diferente dos mísseis balísticos de longo alcance direcionados aos Estados Unidos, disse Laura Grego, pesquisadora sênior do Programa de Segurança Global na União dos Cientistas Preocupados. Segundo ela, a interceptação de mísseis balísticos intercontinentais requer um sistema completamente diferente e muito mais complexo.
Cada bateria da cúpula de ferro pode cobrir uma área de cerca de 150 milhas quadradas. Para cobrir o território continental dos Estados Unidos seriam necessárias mais de 24.700 dessas baterias. Com um custo de 100 milhões, cerca de 580 milhões por unidade, o custo total do sistema seria de cerca de 2,47 trilhões, calculou o analista nuclear Joe Cirincione. Analistas enfatizam que o conceito da cúpula de ferro para os Estados Unidos inclui a instalação de interceptadores no espaço. Essa ideia tem sido discutida desde a década de 1960, mas nunca foi implementada devido a obstáculos técnicos e financeiros. Apesar das dúvidas dos especialistas, os apoiadores da iniciativa argumentam que os Estados Unidos precisam fortalecer seus sistemas de defesa antimíssil, incluindo interceptadores orbitais, para combater os mísseis hipersônicos da Rússia e da China.